Existem batalhas que só vai ser você e Deus. E acredite, se você tem Deus é o suficiente, amém? Porque muitas vezes a gente pensa assim, quando eu mais precisei, todo mundo se afastou. Nós vamos ver que homens de Deus passaram por esse momento. Olha o que diz o Salmo 142, eu vou pedir para colocar na NBV, que é uma versão atualizada. O Davi, pessoal, passou por esse momento. Ele passou por um momento onde todos deixaram, ele ficou só. Conosco também acontece. Tem momento que todo mundo some e desaparece. Mas nessa hora eu tenho que lembrar: nós temos o Senhor. Nós temos o Deus Todo-Poderoso conosco. E se Deus é por nós, quem será o quê? Quando nós temos Deus conosco, a gente vence qualquer batalha, pessoal. Eu tenho explicado, não importa, né, se não vão te apoiar ou se torcem contra você. Isso não faz diferença. O importante é você ter quem? Deus com você. Ah, pastor, é muita gente contra mim. Mas se Deus é por nós, quem será o quê? Ah, mas ninguém me ajuda. Não, o meu auxílio é o Senhor. Quem vai me ajudar, quem é? É o Senhor. O Davi, você sabe que ele tinha exércitos, o Davi tinha, né, soldados à sua disposição. Mas teve uma batalha que ele ficou sozinho. Conosco também não é diferente. Vai ter batalhas que não vai ter ninguém conosco. Homens, pessoas, mas nós temos o Senhor. Olha o que diz o versículo 4. Ele diz assim, Salmo 142, verso 4. Se você quiser ver no monitor, que é a versão atualizada, ele diz assim: olhei à minha direita e veja, estão me atacando. Não tenho o quê? Amigos. Não tenho lugar onde me esconder. Ninguém se interessa o quê? Por mim. De vez em quando acontece o mesmo. No momento mais difícil, família some, amigos somem. Mas é nessa hora, você não tem que entrar em desespero. Porque o nosso socorro não vem do homem. De quem vem o nosso socorro? Você vê que no momento mais difícil, você fala, não tem amigo. De vez em quando isso vai acontecer. No momento que você mais precisou, a família te abandonou, os amigos, irmãos da igreja, pessoas que você esperava, né, que tivesse ao seu lado, eles sumiram. Mas é nessa hora que você tem que lembrar que você tem o Senhor, irmão. O nosso socorro vem de quem, pessoal? Vem de Deus. Tanto é que quando Davi se sentiu sozinho, quando ele se sentiu sozinho na batalha, olha o que diz o versículo 5. Aí ele diz assim: por isso, Senhor, eu clamo e digo, o Senhor é o meu lugar, o quê? Seguro. O Senhor é a minha única riqueza na terra dos viventes. O Davi entendeu. Já que agora, quando eu mais precisei, todo mundo sumiu, não, eu clamo ao Senhor. E é o que nós temos que fazer. Vai ter momento, vai ter batalha que não vai ter ninguém para te ajudar. Mas, irmão, você tem o Senhor. E tem batalhas, pessoal, que é só você. Não adianta você querer que outros lhe ajudem. Eu já preguei um tempo atrás o Gideão. Gideão, quando foi para a batalha, ele queria que muitos homens fossem com ele. Mas aí você vê, Deus conhece cada um de nós. Deus conhece quem somos. O Gideão estava convicto na mente dele: quanto mais pessoas eu tiver comigo, mais fácil vai ser para mim vencer o quê? Mas Deus falou, é muitos homens. Aí Deus só falou assim: quem for covarde e medroso, faz o quê, pessoal? Você vê, Gideão queria levar para a batalha homens despreparados. E quantas vezes a gente fica priorizando pessoa, porque fulano, irmão, talvez aquela pessoa que está fazendo tanta questão, você não sabe, mas ela é medrosa, ela é covarde. E você sabe que em uma batalha, se um covarde tiver do teu lado, um medroso, ele vai fazer você ficar o quê? Igual. Imagina, você leva um medroso para a batalha. Quando a coisa se agravar, você acha que o medroso vai te encorajar? Não, isso, vamos vencer. O que o medroso vai fazer? Ele vai te desmotivar. O Davi passou por isso quando ele enfrentou Golias. Israel, todos tinham medo. Quem foi o único que decidiu enfrentar Golias? O Davi foi sozinho. Irmão, tem batalha que é só você. Não adianta você querer trazer pessoas para a sua batalha. Ah, não, me ajuda. A sua ajuda vem do Senhor. O mesmo Davi que escreveu isso, olha o que ele fala agora, pode voltar na versão normal. Ainda no Salmo, o Salmo 94 agora. Mas nós vamos ler a versão normal que a gente usa. Então, vai ter momentos de batalha que aparentemente nós vamos ficar o quê, pessoal? Sozinhos, irmão.
Parece que todo mundo sumiu, ninguém quer saber da gente, mas nessa hora você tem que lembrar, eu tenho o Senhor. O meu ajudador quem é? É Deus. Olha o que ele diz aqui, Salmo 94, versículo 17. Por que que Davi era vitorioso? Se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar o quê? Eu já teria morrido. Quem que é o seu auxílio? Oh, vocês estão em dúvida, gente? Só faltou alguém falar, o presidente, vai nessa, espera por aí para você ver. Quem que é o seu auxílio, pessoal? Amém, ufa, glória a Deus. Não, o Davi entendeu, se o Senhor não for o meu auxílio. Então, quando ele se sentiu desprezado, esquecido, ele não ficou triste. Ele não ficou chateado, tá vendo? Na vida é assim, a gente ajuda muita gente e agora a gente que quando precisa não tem ninguém. Não, o Davi entendia, o meu auxílio é o Senhor. Nas minhas guerras, nas batalhas que eu enfrentar, quem é que vai me ajudar a vencer as guerras, pessoal? A mesma coisa com você. Você tem que aprender, tem momento que você fica só que eu falo, sem pessoas, mas nunca desamparado por Deus. E se você tem Deus, você vence gigantes. Por que que o Davi enfrentou Golias? Porque ele sabia quem era o Deus que estava com ele. Tanto é que na batalha de Golias, olha para mim, não teve ninguém que disse, eu vou com você, eu estou contigo. Alguém foi com Davi? Então eu quero que você fale bem alto. Na batalha de Golias, Davi foi o quê? Sozinho. Tem batalha que é só você e Deus, mas você com Deus vai vencer. Você quer ver como Davi não esperou apoio de ninguém. Tanto é que quando ele decidiu enfrentar Golias, você vai ver, vamos lembrar? 1 Samuel 17. Irmão, Davi não teve apoio psicológico, sabe? Aquela motivação, não, isso mesmo, você vai conseguir, você é um jovem guerreiro. E nem muito menos uma palavra. Porque se os homens não tivessem coragem de ir para a batalha, mas eles poderiam dar pelo menos uma palavra. Ô, Davi, é isso mesmo. O Senhor é maior, Deus é contigo. Mas nenhuma palavra deram. Além de não dar uma palavra, nem sequer se ofereceram. Vamos com você. Irmão, tem batalha que é só você. Não fique esperando pessoas que vão lutar com você. Tem coisas que se você não lutar, ninguém vai lutar por você. Tem coisas que se a gente não fazer, não vai ter outro que vai o quê, pessoal? Fazer. E tem hora, eu vou falar aqui, irmão, não é para estar amarrado, jamais gerar uma discórdia entre casal, mas vai ter momento que nem o cônjuge vai te apoiar. Nem de quem mais você esperava, você vai ter incentivo. Mas nessa hora eu tenho que lembrar, eu tenho o Senhor. Se eu não tenho o apoio de ninguém, mas eu tenho o Senhor que é comigo. Ele vai me ajudar, Ele vai me dar capacidade, Ele vai me dar sabedoria e eu vou vencer. Diga glória a Deus. O que o Davi fez foi isso. Quando ele olhou para um lado, não via amigos, todos se esqueceram de mim, mas ele entendeu, eu tenho o Senhor. Por isso que ele enfrentou Golias. Só que na batalha de Golias, diga, ele foi só. O Davi foi como? Vai ter batalha que você vai ficar só assim, entre aspas, sem homens, sem ajuda humana. Mas você tem a melhor ajuda de todos. Que é a ajuda de quem? Eu te pergunto, a melhor ajuda é a que vem do homem ou a que vem de Deus? Aí, olha o que diz aqui, ó. 1 Samuel 17, 32. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Vamos lá? Teu servo irá e pelejará contra esse. Ele decidiu, eu vou. Já que ninguém vai, alguém vai. Eu sou essa pessoa. Irmão, tem batalha que se você não se levantar para lutar, ninguém vai levantar para lutar por você. Eu dou exemplo sempre filhos. O pai e a mãe ficam debatendo, não, porque você não faz, você também não faz. Enquanto está nessa discussão, o filho está sofrendo. Alguém tem que se levantar. Se o outro não apoiar, não tem problema. Alguém tem que enfrentar o gigante. Quem vai enfrentar o gigante aqui? Alguém tem que enfrentar. O mais feio, Saul já era um homem experiente. Saul era um homem que tinha experiência, mas você vê, ele estava sem o Espírito Santo, estava sem a unção de Deus, covarde. Você vê que feio, né? O mais novo chegou para o mais velho e falou, não, eu vou. Por quê? Ninguém quis ir.
Irmão, tem batalha que é você que vai lutar. Não espere pelos outros. Se você não decidir lutar, o problema vai continuar, o gigante vai continuar te afrontando. Mas quando um valente se levanta, ele vence. Você vê como muitas vezes a gente prioriza pessoas, só que nem sempre as pessoas vão nos motivar. Coloca o 33. Olha o que o Saul falou para Davi. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és um moço e ele ainda é homem de guerra, desde a sua o quê? Você vê que nem motivação Saul deu para Davi, irmão. Irmão, aí você fica esperando por pessoas. Você sabe quem vai te motivar a vencer? É só Deus, irmão. Quem motiva a gente a vencer é Deus. Do homem, você só vai ouvir isso. Você não pode, você é isso, você é aquilo, né? Da boca do homem você vai ouvir isso. Ah, mas quem é você? Oh, para com isso, é loucura. Porque a fé não é de todos. Graças a Deus, Davi não ouviu Saul. Você sabe qual foi a motivação? Porque o Davi aqui ele poderia dizer, poxa, ninguém vai me ajudar. Então, quer saber? É melhor nem ir para essa batalha. Só que o Davi entendeu, se eu não tenho homens para ajudar, eu tenho o Senhor. Tanto é que quando ele foi enfrentar o gigante, aquelas pedras foram simbólicas, irmão. Vocês acham que uma pedra de ribeiro seria capaz de derrubar o gigante? Jamais. Era pedra para matar passarinho, pedra pequena. Tanto é que diz os historiadores, pessoal de interior deve saber, São Paulo eu lembro quando era criança, quem sabe o que é estilingue aqui? Né? Aí pegava lá a madeira, mais ou menos assim, amarrava a borracha, quem lembra? E, ó, rapaz, aquilo doía ou não doía? De vez em quando fazia guerrinha com os amigos, rapaz, aquilo ali, aí pegava mamona, quem sabe o que é mamona? Enchia o bolso de mamona, ó, pô, doía, hein? E o pessoal usa aquilo também para matar, né? Passarinho, pedra. Você acha que aquela pedra ia derrubar o gigante? Ele até pegou as pedras, mas qual foi a motivação dele de enfrentar o gigante? Vamos lá, no capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Vamos lá. Porém, eu vou a ti em nome... Quem que é o nosso auxílio? Quem nos ajuda nas batalhas? Irmão, Davi não se preocupou com quem ia com ele ou com quem ia estar com ele. Para Davi não importava. Para Davi o importante era Deus. Eu vou contra ti em nome... Hoje você fica chorando porque seu filho, aquela pessoa que você esperava não está te ajudando. Irmão, você tem o nome de Jesus. Você tem o nome do Senhor. O nosso socorro vem dele. Ao invés de ficar esperando pelas pessoas, use esse nome, invoque esse nome. A palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Esse salvo é ajudado, é abençoado. Ao invés de ficar esperando pelas pessoas e se frustrando, lembra do nome. Irmão, Davi não teve ninguém para ir junto dele para enfrentar o gigante, mas ele tinha o Senhor. E com o Senhor ele derrubou o gigante ou não derrubou? Agora eu duvido se Davi priorizasse pessoas. Se você tem do seu lado covardes, medrosos, a tendência é eles fazerem você ficar o quê? Imagina o Davi, vamos supor que duas pessoas oferecessem ajuda. Não, Davi, eu vou com você. Irmão, você sabe que o pisar do Golias intimidava, ele era gigante. Então imagina, Davi com dois medrosos, o gigante vindo, os dois começando a temer, meu Deus, para que a gente foi vir? Para que a gente foi entrar nessa? E esse espírito covarde ia passar para quem, pessoal? O bom que ele foi sozinho. Tem hora que é melhor ficar só. Tem hora que é melhor ficar só, quem concorda? Do que ter do lado o medroso ou o incrédulo. Tem hora que é melhor ficar só, você e Deus, do que ter do lado pessoas despreparadas, que vão matar a sua fé, que vão desanimar você, que vão desmotivar você. Quem está entendendo? Eu vou mostrar para você que, além de Davi ter ficado só, até Jesus teve um momento que ficou só. Você sabia que no pior momento da vida dele, ele ficou só? Só que ele não desistiu da missão, ele não desistiu do propósito. Sabe por quê? Porque Jesus... Aparentemente ele ficou só, sem ajuda humana, mas ele tinha ajuda de quem?
Vamos lá, Lucas 22. Quando Jesus foi para o Getsêmani. Você lembra que ele chamou os discípulos para orar? Vocês já vão até lembrar. Jesus, no momento mais difícil, falou, vamos orar. Isso aqui já é uma lição. Tem batalhas que você só vence como, pessoal? Orando. Você tem que orar. Tem batalha que se você não orar, você não vence ela. Então, Jesus, no momento de agonia, ele estava prestes de ir para a cruz, ali, o lado humano, né? Imagina Jesus, porque Jesus, ele era humano também, ele veio como homem, sim ou não? Eu falo que quando você vai passar por um desafio, a perna treme ou não treme? Você soa frio, quem também é assim? Eu pensei que só eu era. Dependendo do desafio que você passa, treme a perna, um começa a comer unha, cada um tem uma reação, tem ou não tem? Tem uns que até desmaia, aí já é demais, né, irmão? Imagina Jesus sabendo que ia ser crucificado, aí ele chama os discípulos, vamos orar para não entrar em tentação. Você sabia que desistir, parar em tentação? Então, Jesus falou, para a gente não, desistir, nós vamos o quê? Aí ele foi orar. Quando ele foi orar, diz aqui, o versículo 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas do quê? Que corriam até o chão. Você vê a agonia que ele estava. E levantando-se do quê? Olha para mim, quem ora não fica abatido. Quem ora não fica prostrado. Se você está prostrado diante de uma situação que você não está orando, irmão. Porque quem ora se levanta, quem ora reage, pessoal. Eu falo como pastor, quando eu vejo o irmão chegar na igreja, está difícil, não aguento mais. Não está orando, irmão. Porque quem ora se levanta. Quando a pessoa ora, é mais ou menos assim. Quando eu oro, eu pego o peso e coloco na mão de Deus. Acabou. Então, eu entreguei na mão de Deus, então volta para a vida. Não, eu já entreguei na mão de Deus, já coloquei o caso na mão de Deus e Deus vai me ajudar. Diga glória a Deus. Mas aí não, tem gente, a pessoa está sempre para baixo. Você não está orando, irmão. Quem ora se levanta, quem ora reage. Aí diz lá, e levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos. Olha a motivação dos discípulos. Olha os companheiros de Jesus, Wellington. Olha quem estava do lado, os homens que falaram, conta com a gente, mestre. Isso aí, o senhor não está sozinho. E os seus discípulos, e achou eles como? Olha para mim. Quando você passa uma batalha, no mínimo, vem cá, Wellington, corre aqui, você é inteligente. Você está passando uma luta, você está passando um momento difícil, você está passando um momento complicado, sabe, está tudo dando errado. O que você espera de pessoas que estão ao seu lado? Que elas façam o que por você? Você vai conseguir. Tô com você. Vamos junto. Agora deu certo, olha, rapaz. Pra cima. Nossa, com a fé dessa eu vou. Não é natural? Com certeza. Agora, Jesus... Você vai ter que, o Brasil todo vai... Você vai ter que fazer uma coisa. Deita aí, meu filho. Dá um close aqui, André. Deita. Jesus foi lá orar. Jesus orando. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Tipo assim, me livra dessa. Mas todavia não seja feita o quê? Aí diz a Bíblia, quer ver? Coloca o versículo, volta um pouquinho aí. Calma que a gente já vai filmar o dormioco. Dorme de verdade, 41. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, 42, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia, não se faça a minha vontade mais. Você vê como é que ele era servo, né? Tipo assim, se o senhor puder me livrar dessa, me livra, mas que não seja feita a minha. 43. E apareceu-lhe o anjo do céu que o quê? Então entenda, nos momentos mais difíceis, quem é que vai nos ajudar? Por que Deus mandou o anjo, Osmar? Porque o próprio Deus viu que os discípulos estavam o quê? Antes de Jesus voltar e ver os discípulos dormindo, Deus mandou um anjo que o quê, pessoal? Confortou. Então tem batalha que é só você e Deus e mais ninguém. Aí eu fico pensando, Jesus feliz da oração, vou voltar. Eu lembro que eu pedi para os meus discípulos fazer o quê? Jesus voltando todo feliz. Não, peraí. Não acredito, Pedro. Não, é isso mesmo que eu estou ouvindo, Pedro?
Ai, meu Deus. Eu acho que Jesus falou, ai, meu Deus. Imagina Jesus falando, ai, meu... Ó os homens que falaram que, ia o quê? Por isso que eu falo, você tem que depender de quem? Quando você mais precisar, os homens vão estar dormindo. Só que a Bíblia diz, você quer ver? Os homens dormem. Diga, homens dormem, mas Deus não dorme. Você quer ver como você pode contar com Deus? Continua dormindo. O Pedro está com sono tão gostosinho. Salmo 121. O homem dorme. Dorme ou não dorme? Olha o que diz aqui, Salmo 121, versículo 4. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda. Deus dorme, pessoal. Agora o homem vai ter situações quando você mais prezar, aquele que você achava que ia te ajudar, vai estar dormindo. Aí eu fico pensando, Jesus, poxa, era um momento que, no mínimo, lógico, Jesus dependia do Pai, estava ligado com o Pai, mas o mínimo que ele esperava é que quando ele voltasse, os discípulos iam estar o quê? Ele queria ver os discípulos como? Pai, ajuda o nosso Senhor Jesus. Ajuda ele. Não, como é que está o Pedro. Depender desse aqui. Eu lembro uma vez, agora acorda, Pedro, acorda, bicho. Você está na igreja, acabou a oração já. Eu brinco em casa, Gabriel é criança. Você sabe qual é o antídoto para o Gabriel dormir? Oração. Fala, vamos orar. Dá um sono no menino, gente. Eu nunca vi isso. Ele está lá acesão, vamos orar. Só falar a palavra oração já começa a bocejar. Falei, calma, filho, vamos orar um pouquinho. Aí deu um sono, papai. Aí Jesus volta, poxa, esperando. O normal, Wellington, era quando Jesus voltar, os discípulos estavam como? Orando. E logo, amém, pessoal, acabou a oração. O que eles iam falar para Jesus? Deus, vai dar tudo certo, a gente tá com você, Deus também tá, e vamos pra cima. Rapaz, é papum. Tem que ter Deus com você, meu irmão. Ele não dorme, o homem dorme. Vai ter hora que o homem vai estar dormindo. E aí? Eu lembro uma vez, eu fui para o monte, toda quarta-feira eu ia para o monte. Eu fazia jejum 24 horas, terminava o jejum, comia uma sopa maravilhosa que a irmã Marisa lá de Santa Amaro fazia. Um beijo, irmã Marisa. Até hoje é obreira, fiel. Pensa no obreira. Irmã Marisa deve ter mais de 80 anos. E até hoje, a primeira obreira a chegar na igreja, uma garra. E quando eu fui para Santa Amaro, eu tinha 18 anos, novinho. E ela me acolheu como filho, tanto ela chamava de filho. A última vez que eu voltei em Santa Amaro, tirei uma foto com ela, tem um carinho muito grande. Um carinho muito, muito grande. Aí, pessoal, eu entregava o jejum, ia para o monte. Não era casado ainda, solteiro, dormindo na igreja. Então, minha vida 100% ali. Aí, eu ia para o monte orar. Aí, um dia, eu fui orar com o auxiliar, aí eu pedi para um obreiro, Orlando. Foi, Orlando, você fica aí na igreja, tal hora eu volto, tá? Para você abrir a porta. Vocês já estão rindo já, né, irmão? Pensa, o cara que fez jejum 24 horas, depois foi pro monte, quando volta do monte, o que ele mais quer? Fazer o quê? Comer, né? Entrar na igreja, dormir, Aí eu falei, Orlando, 2 horas da manhã eu tô de volta. Era aquelas portas, como é que fala? De boteco, tem um nome, porta o quê? Porta de aço, né? De ferro. 2 e pouco da manhã, eu doido para chegar lá, tomar meu banho e descansar. Comecei a bater. Eu falei, não, o Orlando tá trocando de roupa, vai vir. 15 minutos. Nada do Orlando. Aí eu liguei para a igreja. O pior, eu do lado de fora ligando o celular e ouvindo o telefone da igreja tocando. E cadê o Orlando? Na hora foi pronto, Orlando morreu. E eu não tinha a chave. Sabe que hora que eu fui abrir a igreja, André? 5 da manhã. Você precisa ver a cara de alegria que eu olhei para ele. Não, ele veio assim, nossa, pastor, catei num sono. Eu falei, não precisa falar não, né, irmão? Lógico que você está dormindo. Eu passei a madrugada toda em frente à igreja, eu e o auxiliar. E você sabe quem são os elementos que andam de madrugada. E os caras passavam, e aí, pastor, firmeza? E eu, tá amarrado, Satanás, tal.
Eu falei, se esse cara fazer uma graça, eu vou descontar a raiva nele. Irmão, 5 da manhã. Aí o Orlando, ai, pastor, catei no som, foi amigo. Eu passei, chegou uma hora, irmão, eu dei bica na porta. Eu falei, rapaz, esse cara morreu. Mas ele catou no sono. Aí eu pensei, não, sono é sono. Hã? Sono desmaiou lá dentro. Vai lá, obrigado. Aí ele abriu, pastor, desculpa. Deus não dorme. Diga glória a Deus. Porque na vida, de vez em quando, isso vai acontecer. Aquela pessoa que você mais acha que vai te ajudar, pode ser que na hora que você precisa, ela esteja o quê? Dormindo. Mas Jesus, pessoal, não ficou chateado com os discípulos. Jesus não ficou revoltado de ver eles dormindo. Sabe por quê? Aí entra uma parte forte. João capítulo 8. Vamos lá? Você tem que ter vida com Deus. Sabe por quê? Porque vai ter momentos que é só quem que vai nos ajudar? Você não vai ter ninguém. Esse versículo é muito lindo, Brasil. João 8, 29. Jesus não ficou chateado com Pedro. Jesus não ofendeu a Pedro. Seu preguiçoso, seu... Não. Porque, pessoal, naquele momento, naquela batalha que ele estava, ele ficou só, sem ajuda humana. Mas ele teve o auxílio de quem? Você vê que o anjo confortou ele. Tem hora que é só Deus, irmão. Só Deus. Ninguém vai dar para você o conforto igual Deus dá. Quem concorda? Palavra, a pessoa pode até ser motivada, falar coisa bonita, mas a única palavra que consola, que fortalece, é a palavra de quem? Por que Jesus não ficou chateado por não ter ali o auxílio dos discípulos? Triste, sabe por quê? Olha o que ele fala aí, ó. João 8, 29. E aquele que me enviou está o quê? Você tem que ter Deus com você, irmão. Porque vai ter momento que o homem vai estar dormindo. Vai ter momento que o homem não vai poder fazer nada. Quando o homem não faz, Deus faz. Diga glória a Deus. Jesus falou, ele está comigo. Aí diz mais, o Pai não me tem deixado. Olha para mim, seja amigo de Deus. Seja amigo, o único que não pode deixar você é Deus. Porque, pessoal, se a pessoa não tiver Deus com ela, aí ela está perdida, tá ou não tá? Mas se ela tiver Deus com ela, acabou. Ela, volta a dizer, família não apoia, amigos não apoiam, ninguém apoia, não tem problema. Mas ela tem o Senhor. Agora, imagina ela não tem amigos e não tem Deus. Aí tá feio, tá ou não tá? Jesus tinha um pai. Diga aí, eu tenho Deus. Hoje eu falei de manhã com todo temor. Cada pastor tem uma forma de trabalhar. Tem pastor que é mais amigo, fica mais presente. Tem pastor que ele sobe no altar, prega, ajuda, ora. Ele não fica tão envolvido. Mas ele, na época, diz que ele não é um homem de Deus. Quem concorda? Por isso que eu falo, ao invés de ser amigo do pastor, você tem que ser amigo de Jesus, irmão. Porque vai ter um momento que o pastor não vai conseguir te atender naquela hora. E aí, você vai ir agora? Não, eu tenho contato direto com quem? Com Deus. Vai ter momento que o homem não vai poder te atender. E aí? É o fim? Não, eu tenho o Senhor. Aí ele diz, ó, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre... Agrade a Deus. Por quê? Porque nas maiores batalhas você vai ter o Senhor com você. E o Senhor ao seu lado, a vitória é certa. Quem entendeu aqui? Então, até aqui, tem momentos de batalha que vamos ficar o quê, pessoal? Mas não é para entrar em desespero, não. Você tem o Senhor. E quem tem Deus tem o que precisa. Outro que passou por esse momento. Paulo. Paulo ganhou muitas almas, Paulo ajudou muitas pessoas, mas no momento mais difícil da vida dele, ele ficou o quê? 2 Timóteo 4. É forte, pessoal. Essa palavra, depois você vai estar lá na minha rede social, no YouTube, assista de novo. 2 Timóteo capítulo 4. Paulo, quanto mais, no momento que ele mais precisou, deixaram ele o quê? Deixaram só. 2 Timóteo 4. Versículo, pessoal, é 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ou seja, quando eu mais precisei, no momento mais difícil, eu não tive o quê? Ninguém do meu lado. No momento mais difícil da minha vida, ninguém esteve comigo. Aí, olha o caráter do homem de Deus, irmão. Ele segue dizendo, antes todos
me desampararam. Fala para mim. Se Paulo ficou só, Davi ficou só, Jesus ficou só, e a gente? Também vai ficar, irmão. Só que qual foi a diferença desses 4? Principalmente Jesus. Eles não ficaram chorando porque não tiveram acolhimento humano. Eles se lembraram que eles tinham Deus. É o que nós temos que fazer. Ao invés de ficar olhando para um lado, para o outro, procurando alguém, olha para o alto, olha para o céu. Nós temos Deus. Nós temos quem? Antes todos me desampararam. Agora, o caráter do homem de Deus. Que isso não lhe seja o quê? Só que os crentes de hoje falam contra, não, tá bom, deixa ele, não quis me ajudar, com ele vai acontecer algo bem pior. Olha o caráter. Paulo não desejou o pior para quem não quis ajudar ele. Paulo não amaldiçoou quem negou ajuda para ele. Ele fez isso, pessoal? Fez isso, gente? Ele até, é como você fala, perdoa eles. Mas responda. Quando a sua família não te ajuda, o que você fala? Deixa eles. O sol nasce para todos. A vida é uma roda gigante. Um dia está em cima e vai ser... Você está desejando o pior, irmão? Você tem que lembrar, graças a Deus, eu tenho o Senhor. Porque eu estaria perdido se eu não tivesse Deus. Porque com o homem é sempre assim. Quanto mais a gente precisar, o homem vai o quê, pessoal? Com Deus, não. Jesus falou, o Pai nunca tem me deixado só. Diga glória a Deus. Nunca. Se eu fosse falar de experiências pessoais, teria muita coisa para falar para você. As maiores batalhas que eu tive na minha vida, quem me ajudou foi Deus. E glória a Deus por isso. O Senhor me ajudou. O Senhor me sustentou. Vai ter momento, irmão, que é isso aí. Todos me desampararam. Aí o caráter. Ele não ficou chateado. Agora, olha que bonito o 17, para a gente orar. Mas o Senhor o quê? E fortaleceu-me. Acabou. Deram as costas para mim, se esqueceram de mim. Mas quem esteve comigo? Quem esteve do meu lado? Quem me ajudou? Quem me fortaleceu? É o suficiente. Quando você se sentir só, diga, eu não estou só. O Senhor é comigo. Eu vou dar um versículo para vocês nunca mais esquecerem. De manhã, fui em casa, terminei o culto, aí comentando com a minha esposa sobre a mensagem. Aí a gente falando da mensagem, ela acrescentou esse versículo. Jeremias 19. Aqui eu acabo a mensagem. 20, perdão. Jeremias capítulo 20. Olha que você tem que grifar na sua Bíblia, riscar, escrever. Hoje é celular, né? Hoje é mais prático usar o celular. Mas, olha, esses dias até achei interessante. O pastor Jaime de Amorim Campos falou uma coisa, achei bonita. Eu falei, eu vou fazer aqui em São Carlos. Mesmo que vocês usem o celular, mas domingo traga a Bíblia. Amém, pessoal? Se bem que domingo de manhã aqui eu peço o pessoal levantar a Bíblia. Essa aqui é a nossa espada, nossa identidade. É tão bonito ver um crente com a Bíblia. Isso aqui é sinal de uso, Essa espada, rapaz, olha como é que São Carlos foi desafio. A Bíblia, essa Bíblia chegou nova aqui, como é que ela está aqui, Rapaz, eu usei essa espada aqui, Osmar, olha como é que ela está. Isso aqui é uso. É orelha, é risco, é gostoso. Toda a igreja que eu vou, quando eu sou transferido, eu começo com a Bíblia nova. Porque são lembranças. Quando eu olhar para essa Bíblia, eu falo, isso aqui foi as guerras que enfrentei em São Carlos. Usei bastante a espada, mas venci. Amém? Você está rindo? Aqui eu usei muito essa espada aqui, amigo. Lágrimas nessa Bíblia, só Deus sabe quantas lágrimas eu derramei aqui. Mas venci para a glória de Deus. Olha que bonito esse versículo. Jeremias capítulo 20. Diga, eu preciso do Senhor ao meu lado. 11, coloca aí. Jeremias 20, verso 11. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Olha para mim. Deus é como um valente terrível. Deus é aquele valente que vai intimidar. Você acha que os demônios vão querer meter a besta com Deus? Você tem que ter quem com você? Jeremias entendeu, mas o Senhor está comigo como um valente terrível, ou seja, ninguém vence ele, ninguém derrota ele. Como eu falei, seja amigo de Jesus, irmão. Ele
tem que estar com você, porque ele é valente, ele não desiste não. O homem, ele anda com você até um ponto, dependendo da situação, que estou fora, mas Deus vai conosco até o fim. Ele vai conosco até dentro da fornalha. Quando o homem viu lá, ele olhou para dentro da fornalha, mas peraí, eu coloquei 3, tem quantos? Deus é um valente terrível. Se tiver que entrar no fogo com você, ele entra. Agora, amigos, não. Dependendo da situação, o quê? Começa a falar de dinheiro. Ó, já entendeu o recado? Tô fora. Ó, você quer conhecer os seus amigos? Começa a falar de suas privações. O cara já entende. Já vai me pedir dinheiro. Então, o que ele faz? Tchau, bênção. É ou não é? Você tem que ter o Senhor com você. Aí ele diz mais, vamos lá. Por isso tropeçarão os meus perseguidores. Leia bem alto, igreja. E não... Peraí. Por que não vamos vencer? Quem está do teu lado? Quem está com você? Quem é o seu amigo? Agora com o homem não. Vai ter situação que você pode ter muitos ao seu lado. Não vai vencer. Porque o homem é limitado. Deus não é limitado. O homem tem situações que para ele é o fim. Para Deus não tem fim. Ah, é morte. Ele faz o morto voltar o quê? Ele é Deus, irmão. Ó, ficarão muito confundidos, como se não houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Satanás vai voltar para casa tão envergonhado e falar, o quê? Com aquele ali eu não mexo mais não. O Deus dele é poderoso. Quem entender a batalha? Entender a palavra. Tem batalha que é só a gente e quem? Davi entendeu. Agora vamos ler na versão normal. Quem lembra onde começamos? Salmo 142, 4. Glória a Deus. O que ele diz? Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem o quê? A verdade é, quando a gente enfrenta um problema, parece que as pessoas desconhecem a gente, fingem que não conhecem a gente. Não sei se você já passou por isso. No momento difícil, você vê a pessoa na rua, você ficou até feliz, ela mudou de calçada. Fingiu que não te conhecia. O homem faz isso, mas Deus não se esquece da gente. A Bíblia diz que desde o ventre da nossa mãe, Ele nos chama pelo nome. Ele já sabia o seu nome, Ele já te conhecia. Diga glória a Deus. Lá no ventre da minha mãe, Deus já havia um vencedor chamado Neilson. Tudo bem que é um nome meio estranho, né? Mas Deus já falava, ó, esse Neilson vai ser um vencedor. Quem crê nisso aqui? Deus já te chamava como o nome de ver. Aí Davi falou mais. Refúgio me faltou. Ou seja, você esperou um braço estendido, um convite, uma mensagem, um telefonema, mas nem isso fizeram. Você sabe que domingo agora que passou, para quem está ao vivo, hoje aqui é dia 15, é 15 hoje, né, gente? 15 de agosto. Domingo que passou foi dia do quê? Você vê, o pessoal fez uma matéria no site aqui da cidade, falou, olha, nossa, hoje dia dos pais, o cemitério teve um grande movimento. Era para ser esse dia? Você pode ter certeza que a maioria ali é filho cheio de remorso. Enquanto o pai teve vivo, não mandou uma mensagem, não fez nada. Aí agora quer levar flor. Adianta? Só que o pessoal falou, você vê, quem não tem entendimento, nossa, que bonito, o dia dos pais, o movimento no cemitério superou. Só que quem está lá não tem sentimento, ali não tem alma, ali só tem restos o quê? Mortais. Quando a pessoa morre, a alma que está ligada ao sentimento sai do corpo. Então, quem está ali não está vendo, não está recebendo, não está. E quantos filhos, né? Passou dia dos pais, não mandou uma mensagem, não fez uma ligação, é aniversário de parente, não dá uma, sabe, poxa. Hoje o amor se esfriou, você vê que um dia tão especial, a pessoa... Porque se alguém falar, eu não ligo que não me dê parabéns. Mentira, todo mundo liga. Liga ou não liga, pessoal? Você foi lembrado, irmão. Você gosta de... que todo mundo gosta de ser lembrado? Gosta ou não gosta? Gosta.
Mas vai ter momento que você não vai ter refúgio. Poxa, você esperava, vem aqui em casa, vem aqui tomar um café. Não vão falar nada. Ninguém vai te oferecer refúgio. Mas lembra, o próprio salmista escreveu em um salmo que o Senhor era o refúgio dele. Aonde ele ia se refugiar? Em Deus. Agora, olha o final, essa versão. Ninguém cuidou da minha alma. A alma é o sentimento, né? Poxa, ninguém me deu uma palavra positiva, ninguém me acolheu, ninguém mostrou afeto, ninguém mostrou nada. Davi passou por isso. Só que isso não parou Davi. Parou, pessoal? Parou, gente? Não parou. Aí, olha o que diz. Agora eu vou ler a sequência do Salmo. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra do quê? Verso 6. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Segue. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tem momento, irmão, que o problema parece ser mais forte. Parece que você não vai conseguir, mas com Deus você consegue. Termina aí o Salmo, tem o 7. Aí, o último versículo. Tira a minha alma da onde? Tem situações que o único que vai conseguir tirar você de lá, quem é, pessoal? O homem não vai te tirar. Quando Jesus voltou, os discípulos estavam dormindo, não puderam fazer nada. Mas o anjo que Deus enviou confortou ele. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Quando tudo melhorar, sua casa enche. É natural. Agora, você está bem, vai aparecer todo mundo, vai ou não vai? Mas aí você vai mostrar o seu caráter. Pessoal, que bom ver vocês. E vou até aproveitar. Quem me ajudou foi Deus. E glória a Deus, hoje eu sou o que sou por causa de quem? Se eu estou vencendo é por causa de quem? Aí você vai até pregar para eles. Você vai mostrar para eles que todos dependem de Deus. Quem entendeu a palavra aqui? Você tem Deus ao seu lado. Amém? Volta de novo, Jeremias 20:11, coloca na NBV. Coloca na versão atualizada para a gente orar. Mas o Senhor está o quê? É mais forte, gente. Mas o Senhor está ao meu lado, como um guerreiro valente. Para certas situações, diga, o homem é fraco. Para algumas situações, o homem é o quê? Mas Deus é o quê? Você tem que ter Deus com você. Você tem que ser amigo de Deus. E aquela canção antiga que a gente cantava, não existe nada melhor do que ser amigo. Imagina você ter Deus como seu amigo. O missionário deu uma mensagem fantástica esses dias. Provérbios fala que o verdadeiro amigo ama em todo o tempo. E na angústia ele se torna um irmão. Amigo que é amigo, entra com você em qualquer situação. Entra ou não entra? Mas o missionário falou, ele tem que ser o seu amigo. Se eu não me engano, é Provérbios 17:17. A Bíblia diz que na desgraça, o amigo é mais do que um irmão. Olha, meu Deus, o pessoal está inspirado. O amigo é sempre leal, mas na hora da dificuldade, ele se torna mais que um. Ele passa a ser um irmão. Ele compra a sua dor, ele chora com você, mas ele te ajuda. Você tem que ter ele como amigo e companheiro. Diga glória a Deus. Ele tem que ser seu companheiro, não o outro companheiro. Esquece isso aí, tá lascado. Vamos voltar para a palavra. Volta de novo, Jeremias 20:11, na mesma versão. Mas o Senhor está ao meu lado como um guerreiro valente e forte. O que diz mais? Por isso, meu Deus, irmão, que palavra! Por isso, os planos dos meus inimigos, o quê? E eles não conseguirão me destruir. Em vez disso, eles que serão envergonhados e desprezados e ficarão marcados para sempre. Ninguém vai esquecer a desgraça dele, não a nossa. A derrota é do diabo e não nossa.
Quem entendeu, diga glória a Deus. Fique de pé que eu vou fazer uma oração.